Fala, fiel bicolor. Tamo junto mais uma vez para falar de um momento delicado, mas importantíssimo do nosso querido Papão. A fase é tensa, a pressão tá gigante, e sexta-feira tem mais um capítulo dessa novela que a gente tá cansado de assistir, mas nunca larga. É jogo decisivo, é briga por sobrevivência, é camisa pesada em campo, é a alma do torcedor que vai junto pro estádio, ou que fica em casa remoendo angústia, protestando, mas com o coração sempre ali, batendo no ritmo do azul e branco. E olha, não tem como fugir do assunto. O jogo contra o Volta Redonda ganhou um peso ainda maior por tudo que está acontecendo fora de campo. Campanha de público zero, protestos, críticas, torcida dividida. Tem gente dizendo que vai, tem gente dizendo que não vai. E tudo isso é legítimo, é verdadeiro, é o retrato da frustração de um torcedor que ama o clube, mas que está cansado de ser feito de bobo, de ver sempre os mesmos erros se repetirem. Mas vou abrir o coração aqui, como torcedor que sou, como alguém que já chorou, já gritou, já pulou arquibancada por esse time. Eu vou pro jogo. Eu vou porque quem entra em campo, independente do nome, da qualidade, do momento, é a camisa do Paysandu. E a camisa do Paysandu não tem culpa da diretoria fraca, dos jogadores que não correspondem, da bagunça que virou a temporada. A camisa é sagrada. E quando ela pisa no gramado, eu me levanto, eu apoio, eu canto. Depois, se for o caso, eu protesto, eu cobro, eu xingo, mas durante os 90 minutos, é apoio incondicional. É por amor, não por ingenuidade. E eu entendo quem escolheu ficar de fora. Entendo e respeito. Tem torcedor que tá de saco cheio, que não aguenta mais ver o clube sendo empurrado ladeira abaixo por decisões erradas, por contratações duvidosas, por uma gestão que parece mais preocupada em se proteger do que em resgatar o orgulho bicolor. E se a forma que o cara encontrou de protestar foi não ir ao estádio, eu bato palmas. Porque é um grito silencioso, mas que ecoa forte. O jogo, como vocês sabem, foi transferido para o Mangueirão. E ninguém aqui é ingênuo de achar que isso foi por acaso. A diretoria sabe que o clima na Curuzu ia ser pesado, que a cobrança seria inevitável. Levaram pro Mangueirão para tentar amenizar, para diluir a pressão, para evitar o caldo entornar. Só que isso não resolve nada. O torcedor tá machucado, tá revoltado, e mudar o endereço da partida não vai apagar os problemas que estão aí escancarados há meses. E os ingressos? Os ingressos viraram outro capítulo desse rolo todo. Promoção para tentar atrair público, redução de preço para quem compra mais de uma entrada, tentativa desesperada de encher um estádio que provavelmente vai estar longe da sua capacidade máxima. Eles sabem que o público vai ser pequeno, que muita gente não vai comparecer, e tentam de tudo para reverter isso. Mas o problema não é o valor do ingresso. O problema é o valor do futebol apresentado. O torcedor não tá fugindo do estádio por causa do preço. Tá fugindo porque perdeu a esperança. E essa esperança a gente tenta resgatar, ainda que seja na marrã, com a força da fé, com aquela pontinha de ilusão que nunca morre. A matemática é cruel, o cenário é complicado, mas ainda tem chance. Ainda tem um fio de possibilidade. A gente precisa de 8 vitórias nos próximos 14 jogos. 8 vitórias. Parece pouco para quem tem um time encaixado, mas pra gente virou uma missão quase impossível. Mas é aquilo, né? Se tem 1% de chance, a gente vai com 100% de coração. E no meio desse turbilhão, a diretoria resolveu agir. Ou fingir que age. A janela de transferências fechou, e o Paysandu anunciou 4 reforços. 4 nomes que, com toda a sinceridade do mundo, ninguém conhece. Nenhum nome que empolgue, que faça o torcedor parar e pensar, agora vai. Pelo contrário. São apostas, são incógnitas, são jogadores que chegam sem nenhum tipo de credencial forte para assumir responsabilidade num momento tão delicado. Carlos Eduardo, volante de 25 anos, vindo do ABC. Um ABC que caiu para a Série D. Não é exatamente o tipo de contratação que enche os olhos, né? A gente torce para dar certo, claro. Torce para queimar a língua, para se surpreender positivamente. Mas, no papel, é mais do mesmo.
Mais uma aposta que pode não render nada. Aí tem também o João Marcos, atacante que veio da Aparecidense. Série D. O cara chega dizendo que fez uns golzinhos, que joga enfiado, que atua pela ponta. Beleza. Mas será que ele aguenta o tranco da Série B? Será que ele vai conseguir dividir a responsabilidade no ataque, carregar o peso que essa camisa exige? Porque hoje a gente tem o GZ tentando alguma coisa, o Diogo se virando como pode, e o Royce, bom, o Royce a gente nem conta mais. Virou carta fora do baralho. Se voltar, é lucro. Mas ninguém mais espera nada. Ramon Vinícius, outro volante, também de 25 anos. Passagem recente pelo Figueirense, jogou alguns jogos pelo Água Santa. Também não é nome que traz confiança. Mais um que chega para compor, para tentar melhorar um setor que está totalmente perdido, sem padrão, sem criatividade, sem força. E para fechar a lista, o Denilson. Atacante. Segundo o próprio clube, fez 20 gols nos últimos 2 anos. Estava no Botafogo da Paraíba, pertence ao Rio Claro, teve um bom momento no Atlético ano passado, quando o time subiu. Talvez seja o mais promissor dos 4, talvez. Mas ainda assim, chega como incógnita. Como mais um que a gente vai ter que observar para ver se vinga. A real é que o Paysandu contratou 4 jogadores desconhecidos, 3 da Série C e 1 da Série D. É o reflexo do que virou o clube. Sem grana, sem planejamento, tentando tapar buraco com o que dá. São contratações que parecem mais uma tentativa de calar a boca da torcida do que uma movimentação real por reforçar o elenco. E o pior, não dá para esperar muito tempo para esses caras se adaptarem. Não tem margem para erro, não tem tempo para entrosamento lento. Se chegou, tem que jogar. Se tiver minimamente em forma, já tem que entrar e mostrar serviço. Porque a gente não tem 5 rodadas para ficar testando. A gente precisa ganhar agora. Sexta-feira. Contra o Volta Redonda. Em casa. É vencer ou vencer. A zona de rebaixamento já está assombrando de vez. O América Mineiro venceu o Avaí e foi a 25 pontos. É o primeiro time dentro do Z4. E fora da zona tem o Atlético e o Botafogo de Ribeirão Preto, ambos com 28 pontos. O Paysandu precisa tirar 7 pontos só para sair da degola. 7 pontos. E com o futebol que a gente tem mostrado, parece que são 70. Mas a esperança é teimosa. A gente se agarra nela porque é o que resta. E por isso eu vou estar lá. Eu vou pro Mangueirão, mesmo sabendo que o time é fraco, que a diretoria é omissa, que a situação é crítica. Eu vou porque o Paysandu é maior que tudo isso. É maior que jogador, que presidente, que técnico. O Paysandu é gigante. E é por esse gigante que eu grito, que eu canto, que eu me recuso a abandonar. Agora, se tem uma coisa que não dá mais para aceitar, é essa passividade no comando do clube. A torcida já percebeu que não dá para confiar em promessas vazias, em entrevistas evasivas, em contratações que mais parecem sorteio do que critério técnico. A gente cansou de discurso. A gente quer atitude, resultado, transparência. E principalmente, respeito. Porque o que estão fazendo com o Paysandu nos últimos anos é um desrespeito gigantesco à história de um dos maiores clubes do norte do Brasil. O que se vê é uma diretoria perdida, que reage com atraso, que parece mais preocupada em se proteger de vaia do que em proteger a honra do clube. O elenco já deu mostras de que não tem força suficiente para enfrentar uma Série D inteira. E aí, quando chega o desespero, vem um pacotão de jogadores desconhecidos, contratados às pressas, como se fosse mágica resolver em 2 semanas o que não foi feito em 6 meses. E o torcedor olha para isso tudo com aquele sentimento de mais do mesmo. Porque já viu esse filme antes. E sabe bem como termina. A pergunta que fica é: por que só agora? Por que esperar a água bater no pescoço para começar a se mexer? Por que não trouxeram reforços com mais tempo para se adaptar, para entender o clube, para se entrosar com o grupo? A verdade é que a diretoria esperou a bomba explodir no colo para começar a correr atrás do prejuízo. E esse tipo de gestão,
reativa, lenta e desconectada da realidade, é o que está empurrando o Paysandu cada vez mais pro buraco. Enquanto isso, o torcedor é quem sofre. É ele que paga ingresso, que compra camisa, que vai pro estádio, que sente na pele a vergonha de cada derrota, de cada fiasco, de cada gol tomado em casa. E mesmo assim, ele tá lá, gritando, cantando, apoiando, quando muita gente já teria desistido. A torcida do Paysandu é uma das mais apaixonadas e leais do país. E isso não é discurso de vídeo. É realidade comprovada na arquibancada, no sofrimento, na entrega. E é por essa torcida que o clube precisa começar a se mexer de verdade. Chega de promessa. Chega de live com discurso bonito e pouca ação. A hora é agora. Não tem mais espaço para erro. Não tem mais tempo para experiências. É colocar quem tiver melhor em campo, independentemente de nome ou de histórico. É priorizar o coletivo, a raça, a entrega. Porque se for para cair brigando, tudo bem. Mas cair de braços cruzados, aceitando a própria decadência, isso a torcida não vai perdoar. A verdade é que tem jogador nesse elenco que já entregou os pontos. Que entra em campo só para cumprir tabela, sem sangue no olho, sem vergonha na cara. E esses caras não podem mais vestir essa camisa. Não agora. Não nesse momento. Porque o que o Paysandu precisa é de gente que entenda o que significa cada faixa azul, cada estrela no escudo, cada lágrima que já escorreu da arquibancada. Precisa de atleta que compre a briga junto com a torcida, que corra até a última gota de suor, que mostre indignação quando perde, e não só um olhar vazio de quem está pensando nas férias. E se esses novos reforços, por mais desconhecidos que sejam, entrarem com essa mentalidade, já vão estar um passo à frente. Porque qualidade técnica é importante, claro, mas nessa hora o que mais pesa é a atitude. É disposição. É saber que o clube está na beira do abismo e que qualquer ponto é decisivo. Não dá para entrar em campo achando que vai resolver no toque de bola, no jogo bonito. É briga. É guerra. É final de campeonato todo jogo. E a responsabilidade também está no banco. O técnico precisa entender que não dá mais para insistir em quem não entrega. Chega de proteger jogador que não corresponde. Chega de substituir errado, de mexer tarde, de escalar por nome. O treinador tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Tem que ser corajoso, tem que ser enérgico. Porque senão, o vestiário vira terra de ninguém. E aí, meu amigo, já era. A cobrança precisa ser diária. Treinamento sério, foco total, disciplina. Não é hora de brincar. Não é hora de deixar clima leve. O momento é pesado, e tem que ser tratado como tal. Todo mundo dentro do clube precisa sentir a pressão. Porque quando o torcedor sente, ele vai lá e grita. Mas e dentro? Será que sentem da mesma forma? Ou será que tem gente que já se conformou com o pior? O jogo contra o Volta Redonda pode parecer só mais um na tabela. Mas não é. É um divisor de águas. É o momento de mostrar se o time ainda tem brio, se ainda tem força para lutar por algo. É a chance de, mesmo com todas as dificuldades, dar um recado claro: ainda estamos vivos. Porque se perder, se repetir os erros, se for mais uma apresentação apática, aí o clima vai ficar insustentável. E nem Mangueirão vai segurar. E é claro que tem gente que ainda acredita. Que olha para os números, faz conta, projeta rodadas, calcula adversários diretos. Isso faz parte. E se matematicamente existe chance, o torcedor vai acreditar. Porque o torcedor do Paysandu é movido por esperança. Ele já viu tanta coisa improvável acontecer, que não é agora que vai jogar a toalha. Mas a equipe precisa dar esse mínimo de resposta. Precisa mostrar que vale a pena acreditar. E o curioso é que, apesar de tudo isso, de todo esse caos, o estádio ainda vai receber aqueles fiéis de sempre. Aqueles que, mesmo machucados, não conseguem ficar longe. Que vão lá para cantar, para apoiar, para tentar fazer do grito uma força que transforme esse time. Pode ter certeza, se o Papão abrir o placar, o Mangueirão vai virar caldeirão. Porque é isso que a torcida sabe fazer.
É isso que nunca deixou de fazer. Mas a torcida também sabe cobrar. E se não tiver entrega, se o time não mostrar vontade, vai ter vaia, vai ter grito de revolta, vai ter pressão. Porque o torcedor cansou de ser enganado. Cansou de ver o clube sendo tratado com amadorismo. Cansou de ver promessas de reconstrução que nunca saem do papel. E se o campo não responder, a arquibancada vai responder do jeito dela. A verdade é que o sentimento de todo mundo é o mesmo: a gente quer sair dessa. A gente quer respirar. A gente quer voltar a ter orgulho do time, não só da história. A gente quer ver o Paysandu ser Paysandu de verdade. Competitivo, respeitado, brigador. Não esse time sem identidade que a gente vê hoje. E é por isso que o jogo de sexta não é só mais um. É mais uma chance de retomar o rumo. De acender de novo aquela chama. De resgatar um mínimo de dignidade no meio desse campeonato desastroso. A vitória não resolve tudo, mas dá fôlego. Dá combustível. E talvez seja esse respiro que o clube tanto precisa para se reencontrar. Se tem uma certeza, é que o torcedor vai estar lá. De um jeito ou de outro. No estádio, em casa, no radinho, no celular. Vai estar lá sofrendo, torcendo, acreditando. E é por esse torcedor que tudo precisa mudar. Porque ele não abandonou. Ele só cansou de ser feito de palhaço. Mas se o time der o mínimo de resposta, ele volta a ser o gigante que empurra até os mais fracos à vitória. Então que venha o Volta Redonda. Que venha a batalha. Que venha mais um capítulo dessa saga que ninguém pediu, mas que todo mundo vai acompanhar até o fim. Porque enquanto houver jogo, vai haver torcedor. Enquanto houver camisa azul e branca em campo, vai haver esperança. E enquanto houver Paysandu, vai haver fé. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, causou um verdadeiro alvoroço no mundo do futebol ao confirmar a concessão de 3 pontos ao Paysandu, decisão que já está movimentando intensamente as discussões nos bastidores do esporte nacional. A medida, aguardada com grande expectativa por torcedores e analistas, traz implicações diretas na tabela da competição, alterando não apenas a posição do clube paraense, mas também provocando reações imediatas em outros times que disputam pontos preciosos. As redes sociais rapidamente se encheram de comentários, especulações e até mesmo polêmicas envolvendo a legalidade, interpretação das regras e a justiça esportiva em si. Nos bastidores, comenta-se que a decisão do STJD reflete uma tendência recente de rigor na aplicação de punições e benefícios, influenciando diretamente a dinâmica das partidas restantes e o planejamento estratégico das equipes. A torcida do Paysandu, por sua vez, não escondeu a euforia. Nas ruas, bares e praças, já se vê a expectativa de ver o time subir na tabela, enquanto os rivais questionam os critérios adotados para a redistribuição dos pontos, gerando um clima de tensão e ansiedade que promete durar até o próximo jogo oficial. Analistas esportivos começaram a calcular cenários alternativos, considerando vitórias, empates e derrotas de outros clubes, buscando antecipar os impactos exatos da decisão. A repercussão desse movimento vai além do simples acréscimo de pontos, envolvendo também negociações futuras, moral dos jogadores e possíveis mudanças no calendário das partidas. O burburinho em torno do Paysandu é tanto que já se especula sobre o efeito psicológico que essa decisão pode causar nos atletas, tanto do time beneficiado quanto dos concorrentes diretos, com alguns treinadores revisando estratégias e escalas para lidar com essa nova realidade. Em resumo, a confirmação do STJD não é apenas uma vitória técnica ou administrativa, é um fenômeno capaz de alterar percepções, movimentar torcidas e provocar debates que, sem exagero, devem dominar o noticiário esportivo nacional nos próximos dias, criando uma verdadeira narrativa de suspense e expectativa sobre o destino do campeonato e o desempenho futuro das equipes envolvidas, em especial do Paysandu, que agora se encontra em um ponto de inflexão crucial dentro da temporada.
O efeito imediato da decisão do STJD sobre a tabela e a moral das equipes tem sido tema constante de discussão entre comentaristas esportivos, que veem na concessão de pontos ao Paysandu uma mudança potencialmente disruptiva no equilíbrio do campeonato. A situação envolve questões delicadas relacionadas às regras de competição, à aplicação de penalidades e à interpretação de infrações anteriores, gerando debates acalorados sobre justiça e equidade. Nos corredores do futebol, fontes próximas a clubes rivais comentam, ainda que discretamente, sobre a necessidade de reavaliar estratégias e mentalidades diante dessa alteração inesperada na pontuação, pois cada ponto tem um peso significativo na corrida por posições no topo da tabela ou na luta contra o rebaixamento. O impacto psicológico nos jogadores do Paysandu, que agora se veem beneficiados por uma decisão externa, também é objeto de análise. Especialistas em comportamento esportivo sugerem que a equipe pode sentir um impulso de confiança, mas também enfrentar pressão extra para justificar a ascensão na tabela através de desempenho em campo. Além disso, a repercussão da decisão transcende o clube paraense, afetando diretamente o planejamento dos adversários, que precisam reconsiderar suas abordagens táticas, escalações e preparações físicas para enfrentar um rival que ganhou 3 pontos de forma inesperada. A movimentação de torcedores é igualmente intensa, com discussões acaloradas em fóruns, redes sociais e rádios esportivas, refletindo um sentimento misto de euforia e indignação, dependendo do lado em que se posiciona cada fã. Comentadores e jornalistas destacam que este tipo de decisão reforça a importância do STJD como órgão decisório, capaz de influenciar resultados que vão muito além da execução em campo, moldando a narrativa do campeonato de maneira imprevisível. Entre especulações sobre novos recursos, possíveis contestações de outros clubes e o efeito sobre a classificação geral, o burburinho em torno do Paysandu demonstra como uma única decisão administrativa pode desencadear uma série de eventos e debates que ocupam não apenas a atenção do público, mas também estratégias internas e psicológicas dentro das equipes, tornando o campeonato mais volátil e cheio de surpresas para os próximos capítulos. Enquanto a notícia se espalha, surgem rumores sobre as possíveis reações de clubes adversários e sobre a eventual contestação da decisão junto ao STJD, criando um clima de incerteza que coloca todos em alerta. Nos bastidores, fala-se em reuniões de emergência de conselhos administrativos, análises jurídicas minuciosas e consultas a especialistas em direito desportivo para entender todas as implicações do acréscimo de 3 pontos ao Paysandu. A situação também alimenta teorias sobre favorecimentos, interpretações de regulamentos e estratégias políticas dentro do futebol, elementos que transformam a simples atribuição de pontos em um verdadeiro drama cheio de suspense e conspirações, onde cada movimento passa a ser observado com lupa por jornalistas e torcedores. Dentro do campo, treinadores dos clubes rivais se veem pressionados a adaptar seus planos, estudando cenários alternativos de classificação, possíveis confrontos diretos e estratégias psicológicas para manter a motivação e o foco de seus jogadores, que podem se sentir injustiçados ou desafiados pela mudança repentina na pontuação. Por outro lado, o Paysandu experimenta um momento de otimismo, mas também de responsabilidade, sabendo que a confiança conquistada fora das 4 linhas precisa ser consolidada com desempenho consistente em campo, gerando uma tensão adicional que pode impactar tanto a performance quanto o clima no vestiário. Torcedores se mobilizam em celebrações, mas também em debates apaixonados, questionando se a ascensão do time é fruto de mérito esportivo ou de interpretação jurídica, aumentando a polarização e a discussão intensa em todas as mídias. Analistas destacam que a situação serve como alerta para todos os clubes sobre a importância de entender regulamentos, preparar defesas jurídicas e manter consistência dentro e fora de campo, visto que decisões como essa podem alterar não apenas a tabela, mas a narrativa completa da temporada. A repercussão continua crescendo, indicando que os próximos jogos e posicionamentos do Paysandu serão acompanhados com atenção redobrada, em um cenário onde o suspense, a expectativa e o burburinho podem se intensificar ainda mais, tornando cada rodada uma história de suspense dentro do campeonato. Além das repercussões imediatas na tabela, o efeito da decisão do STJD sobre a percepção pública e a mídia esportiva tem sido intenso, com jornais, rádios e plataformas digitais explorando cada detalhe, análise e repercussão do caso Paysandu. O assunto ganhou espaço em programas de debate, entrevistas exclusivas com dirigentes e comentários de especialistas em regulamentos esportivos, gerando uma narrativa coesportiva integrada.
O impacto psicológico é igualmente relevante, com jogadores e comissão técnica do Paysandu sendo avaliados quanto à reação ao reconhecimento externo e à necessidade de transformar essa vantagem em desempenho tangível dentro do campeonato, enquanto adversários buscam maneiras de transformar a frustração em motivação. Especialistas em esporte observam que decisões como essa podem ter efeito cascata, influenciando o comportamento de árbitros, interpretação de regras e até mesmo negociações de transferências, mostrando que o impacto vai muito além da simples alteração de pontuação. Entre rumores sobre bastidores, discussões acaloradas entre torcedores, análises jurídicas e projeções para a tabela, a decisão cria uma narrativa de expectativa contínua, onde cada movimento do Paysandu passa a ser minuciosamente observado, transformando a simples atribuição de 3 pontos em um fenômeno que mexe com todo o ecossistema do futebol nacional, estimulando debates e mantendo viva a chama do suspense esportivo em múltiplas esferas. No horizonte da temporada, o acréscimo de 3 pontos ao Paysandu já gera projeções e especulações sobre a posição final do clube, a disputa por títulos e o equilíbrio da competição, provocando ajustes em estratégias de temporada, reforço de elenco e planos táticos de todas as equipes envolvidas. Torcedores acompanham cada notícia com atenção redobrada, comentando em redes sociais, fóruns e transmissões ao vivo sobre as possíveis implicações dessa decisão, enquanto a imprensa esportiva explora cenários hipotéticos, confrontos diretos e o impacto psicológico nos jogadores de todas as equipes afetadas. Nos bastidores, a movimentação não é apenas tática, mas também administrativa, com conselhos deliberando sobre medidas preventivas, contratos e negociações futuras que possam ser influenciadas pela mudança na classificação. O burburinho em torno do Paysandu é tão intenso que especialistas em comportamento esportivo discutem como a confiança, ansiedade e motivação da equipe podem ser diretamente impactadas, enquanto rivais buscam formas de neutralizar possíveis vantagens adquiridas pelo clube paraense. A expectativa para os próximos jogos se transforma em verdadeira tensão, com treinadores revisando rotinas de treino, preparação física e psicológica, enquanto a mídia continua alimentando a narrativa de suspense, polêmica e antecipação de resultados que podem redefinir toda a competição. Entre rumores sobre novos recursos jurídicos, debate sobre justiça esportiva e análises táticas detalhadas, cada ponto da tabela passa a ser observado com atenção extraordinária, transformando cada rodada em um capítulo de intriga e expectativa, e tornando o campeonato uma trama imprevisível, onde decisões externas podem se mostrar tão decisivas quanto os resultados em campo. O efeito combinado de análise jurídica, repercussão mediática e reação das torcidas evidencia como a simples atribuição de 3 pontos ao Paysandu transcende a esfera esportiva, influenciando estratégias, comportamento de atletas e a própria narrativa do campeonato, configurando-se como um verdadeiro fenômeno que mexe com todas as estruturas do futebol nacional, desde o planejamento administrativo até a emoção e engajamento das torcidas em todos os cantos do país. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.